Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Como é bom estarmos reunidos na presença do Senhor. Como é bom estarmos aos pés do Senhor para ouvir as suas palavras. Palavras essas que necessitamos tanto nesses tempos finais. Nós vimos em 1 Timóteo 4, nas últimas comunhões que tivemos, que o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós podemos então perceber que vivemos numa época muito difícil, onde o engano opera, onde a mentira opera, onde espíritos enganadores operam, onde demônios operam. E aí, ao termos tal percepção, nós percebemos que nós precisamos cuidar uns dos outros e nós precisamos ajudar uns aos outros. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, nos é dito o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A versão revista e corrigida diz: orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Então, amados irmãos, amadas irmãs, falando exatamente desse cuidado que nós precisamos atualmente ter uns com os outros, porque vivemos num mundo de mentira, de engano, um mundo de tantos problemas. Há uma necessidade de que haja pessoas que possam expor essas coisas aos irmãos. É isso que 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, no início diz: expondo estas coisas aos irmãos. Que coisas são estas? Tudo aquilo que foi mencionado antes, aquilo que nós falamos nas comunhões anteriores. E na versão revista e corrigida diz: orientando aos irmãos quanto a esses assuntos. Então, amados irmãos, amadas irmãs, quando estamos cuidando uns dos outros, nós precisamos expor essa condição, precisamos expor a artimanha do inimigo, precisamos orientar os irmãos quanto a esses assuntos. Isso no que tange, no que diz respeito a essas coisas negativas. Mas, é claro, há muitas outras coisas que são positivas. Por isso aqui diz: serás bom ministro de Cristo Jesus. O que é um bom ministro de Cristo Jesus? É alguém que ministra Cristo, que dispensa Cristo às demais pessoas. Numa rede de cuidados, nós não estamos ali para simplesmente falar de doutrinas ou ensinamentos. Nós estamos ali para dispensar Cristo. Porque não são doutrinas que irão nos salvar, é Cristo que nos salva dia a dia. É a nossa experiência de Cristo que vai trazer toda essa realidade. Qual é a característica de um bom ministro de Cristo Jesus? Quem é aquele que dispensa Cristo às demais pessoas? Aqui, nesse versículo 6, nos é mostrado que são aquelas pessoas que estão alimentados com as palavras da fé
e da boa doutrina e do bom ensinamento, certo? Então, nós precisamos ver, para que eu possa ministrar Cristo, eu preciso me alimentar, certo? E não somente isso, eu tenho que seguir essa palavra, seguir esse ensinamento. O alimento é para me fortalecer, é para me dar vida. E esse alimento, essa força e essa vida que eu ganho, é para que eu possa seguir e andar nesse caminho e ajudar os outros também a se alimentar e a andar nesse caminho. Quando aqui fala, expondo essas coisas aos irmãos, orientando aos irmãos, vamos dar uma olhada em Atos capítulo 1, versículo 1. Nos é dito o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs, aqui nos é dito o seguinte, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, nós podemos ver que o nosso Senhor Jesus, ele primeiramente fez, ele viveu, esse seu viver foi a base para o seu ensinamento, foi a base para a sua palavra. Por quê? Porque ele não foi uma pessoa, o nosso Senhor não foi uma pessoa que somente ensinava e não vivia. Pelo contrário, ele vivia, ele era a própria palavra viva. Ele vivia a palavra e aí ensinava. Sabe de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs? Quando nós vivemos a palavra ou temos a experiência de uma porção da palavra, isso faz com que nós possamos ensinar essa palavra, mas de uma maneira viva. Então, você pode ver como foi que o Senhor Jesus ensinou. Não foi numa sala de aula, mas andando com os discípulos, vivendo com os discípulos, o testemunho dele e as palavras dele formavam um todo. E hoje, Deus necessita de pessoas assim, pessoas alimentadas com as palavras da fé. Nós cuidamos das outras pessoas com a palavra de Deus. Nós não conseguimos mudar ninguém e também nós não conseguimos ajudar ninguém. Somente a palavra de Deus tem poder para mudar uma pessoa. A palavra de Deus tem poder para dar vida às pessoas. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus respondendo a Satanás, a uma das tentações, o Senhor Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando estamos cuidando das pessoas, o que nós devemos transmitir? Não são as nossas palavras, mas devemos transmitir a palavra de Deus. E outra coisa muito importante é que a palavra de Deus nos dá discernimento. Tá certo? Por quê? Você vê, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, né, é viva e eficaz, né? E penetra, corta, divide alma e espírito. Isso quer dizer o quê? É uma palavra que nos dá discernimento. E no mundo de hoje, nós precisamos de mais do discernimento. Não podemos viver pela aparência, simplesmente olhando as coisas de uma maneira superficial. Se fizermos assim, nós seremos facilmente enganados pelo
inimigo, o que nós precisamos é ter a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá discernimento e nos dá sabedoria. E também a palavra de Deus nos dá a direção. Por isso que ele fala do bom ensinamento que tens seguido. Nós precisamos seguir a palavra, a direção que a palavra nos dá. Por exemplo, nós sabemos agora, durante essa pandemia, nesses últimos um ano, que aconteceu? Tantas coisas aconteceram, mas louvado seja o Senhor. A palavra de Deus nos deu direção. Nós não somente ganhamos força, tá certo? Ganhamos vida, nós também ganhamos direção para as nossas vidas. E isso é o que o Senhor quer fazer. Há uma necessidade de Timóteos hoje, pessoas que possam expor as coisas que estão acontecendo, expor o que o inimigo quer fazer, expor o que Deus quer fazer. O que Deus necessita hoje são bons ministros de Cristo Jesus. Pessoas que possam dispensar Cristo às pessoas. E esses bons ministros são alimentados com as palavras da fé e do bom ensinamento, certo? São pessoas também que andam nesse caminho. Olha, quando estamos cuidando de alguém, nós não queremos que simplesmente as pessoas saibam de alguma coisa, mas que as pessoas possam viver essa realidade, que as pessoas possam viver essa palavra de Deus. E para que isso ocorra, nós precisamos viver, porque nós iremos conduzir essas pessoas pela mão para ajudá-las a andarem nesse caminho. Sabe, quando nós estamos cuidando de alguém, nós não devemos ser pessoas que dizem, toma aquele caminho lá e indica simplesmente com o dedo. Não, nós devemos ser pessoas que tomam as pessoas pela mão e vamos caminhando juntos, levando-os a andar nos caminhos de Deus. Isso é muito importante, amados irmãos, amadas irmãs. É tempo de nós cuidarmos uns dos outros. Olha, nesse momento de pandemia, temos irmãos e irmãs doentes, irmãos que perderam emprego, né? Tem irmãos com esse problema, aquele problema. Como é bom estarmos na vida da igreja. Como é bom sabermos, eu não estou sozinho. Os irmãos e irmãs estão cuidando de mim. Tá certo? E quando nós sabemos também que tem um determinado irmão ou irmã numa determinada dificuldade, nós também ajudamos esses irmãos e essas irmãs. Por isso, nós não vamos gastar nosso tempo naquilo que não tem valor. Não vamos ficar falando coisas assim que não têm valor. Nós precisamos falar as palavras da vida, as palavras que edificam. Não devemos também ficar envolvidos em discussões doutrinárias, tá certo? O que nós precisamos é ajudar um ao outro a viver a palavra. Por isso, no versículo 7 de 1 Timóteo, capítulo 4, nos é dito, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. O que quer dizer isso aí? Não vamos gastar o nosso tempo com fábulas, ouvindo fábulas. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Não vamos gastar nosso tempo também jogando conversa fora, palavras vãs que não trazem ajuda para ninguém, simplesmente histórias inventadas. Não! Nós precisamos da palavra de Deus. E o que é muito importante e que precisamos ver é que, se nós queremos cuidar das pessoas, nós precisamos usar nosso espírito. Cuidar das pessoas exercitando
o nosso espírito. Não é cuidar das pessoas usando a nossa carne ou nossos conhecimentos ou doutrinas. Nós precisamos ajudar as pessoas usando o nosso espírito, falando no espírito, compartilhando no espírito, aconselhando no espírito. Porque se estivermos em nós mesmos, qual será a nossa reação? Será a reação na carne. Você fala algo para alguém, a pessoa não entende, você é burro, hein? Tá vendo? Como é que você vai ajudar alguém se você tem uma reação assim? Você ajuda uma pessoa, a pessoa não quer ouvir, daí você diz, não quer ouvir, então fica para lá, deixa para lá. Não é assim. Quantas vezes o Senhor falou conosco? No passado, nós desobedecemos muitas vezes, mas o Senhor sempre foi paciente. O Senhor usou irmãos para ter paciência conosco e eles insistiram na palavra e um dia essa palavra nos salvou, não é verdade? Então, é muito importante, então, o que está no versículo 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercitar na piedade é, na verdade, o exercício do Espírito, porque piedade é parecer-se com Deus. E somente quando eu estou no Espírito, eu me pareço com Deus. Se eu estou na minha carne, eu me pareço com Adão, e muitas vezes me pareço com o inimigo de Deus. Mas se eu estou no Espírito, o que acontece? Eu me pareço com Deus. Não é verdade? Muitas vezes as pessoas dizem, esse irmão é espiritual, aquele irmão é carnal. Eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. O que é espiritual? Quem está no espírito. Quem é carnal? Aquele que está na carne. Se você falar, irmão Miguel é espiritual, irmão Miguel é espiritual somente quando está no espírito. Porque quando o irmão Miguel está na carne, ele é carnal. Tá certo? A definição é simples. Muito simples. O que é ser espiritual? É estar no espírito. O que é ser carnal? É estar na carne. Então, eu preciso exercitar o meu espírito para poder ajudar as pessoas. Primeiro, eu sou ajudado. Olha só o que o versículo 8 diz. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. O exercício físico, para pouco é proveitoso. É proveitoso para a saúde, claro, tá certo? Mas o exercício do espírito está ligado às coisas divinas, está ligado às coisas eternas. A piedade, o exercício da piedade, é algo que traz proveito para mim, um proveito para a eternidade. Não é só para os dias de hoje. Hoje eu estou cuidando do meu corpo, mas um dia, se o Senhor dar, esse meu corpo vai o quê? Eu vou morrer, não é? Eu vou partir para estar com o Senhor. Esse corpo, o exercício físico, ele ajuda só a manter esse corpo. Mas agora o exercício do Espírito é um investimento para a eternidade. É um investimento para o reino. Por isso, mas traz proveito hoje. Hoje, quando eu exercito o Espírito, eu tenho um ganho, eu tenho um desfrute. Então, é a promessa da vida que agora é e também da que há de ser. Isto é, eu terei frutos ainda no milênio. Não é algo maravilhoso? É muito mais vantajoso eu exercitar o espírito que exercitar a carne. Mas eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. Nós realmente somos muito difíceis, né? Nós ainda exercitamos demais a nossa carne. E, sabe, é no espírito que nós passamos a ter o discernimento
das coisas espirituais. Nós precisamos, então, compreender essa realidade, tá bem? Porque é no espírito que nós sabemos as coisas espirituais. Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, nos diz o seguinte, né? Aliás, vamos ver versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso mostra que é no Espírito que nós podemos, então, discernir essas coisas. E o versículo 10 diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, isso não é algo maravilhoso? Olha só, ainda o versículo 15 de 1 Coríntios 2 diz, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Esse julgar é o discernimento. E o versículo 14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, somente quem exercita o Espírito consegue discernir as coisas espirituais. Ele consegue discernir as coisas espiritualmente. Daí ele consegue perceber, a iniquidade está operando aqui. Ele consegue perceber, olha, isso é algo de espíritos enganadores. Isso é algo de demônios. Ele tem esse discernimento. Isso é o inimigo tentando me enganar. E aí, em Hebreus capítulo 5, nos é dito nos versículos 13 e 14, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Inexperiente na palavra da justiça. A palavra da justiça é a palavra praticada por nós. É a palavra segundo o que Deus determinou. Certo? Quem se alimenta de leite é inexperiente, não tem experiência de praticar a palavra. Por quê? Porque é criança. Mas, olha o versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, tá vendo? Pela prática, têm as suas faculdades, ou, segundo outras versões, têm os seus sentidos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós ganhamos uma porção da palavra, nós exercitamos o espírito para quê? Para viver essa palavra, para praticar essa palavra. E aí o que acontece? Essa palavra vai se constituindo em mim e eu vou crescendo em vida. Tá certo? Aí um dia eu como alimento sólido. Agora é uma comida consistente. Essa comida consistente, alimento sólido, é para os adultos. Quem são os adultos? São aqueles que, pela prática, têm os seus sentidos espirituais exercitados. Amados irmãos, amadas irmãs, como é importante nós exercitarmos o nosso espírito para que os nossos sentidos espirituais sejam exercitados. Na série de podcasts que falei sobre o exercício espiritual, nós falamos, tá certo? Que esses sentidos espirituais são coisas muito parecidas com nossos sentidos físicos. Por quê? Porque nós temos visão, temos olfato, paladar, audição, temos o tato. São os sentidos físicos. Mas nós temos uma correspondência com os sentidos espirituais. Correto?
paladar espiritual. Olha só, em Salmo 34, versículo 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quando aqui diz provar, exatamente é experimentar com o paladar. Nós falamos no passado, né? Ó, você está assando um pedaço de picanha, daí você diz assim para a pessoa: quer provar? Claro, você quer provar. Então, ó, é o paladar. É bom, é gostoso. Por exemplo, tem um doce. Quer provar esse doce? Tá vendo? Provar e ver de que o Senhor é bom. É um paladar. Você, o Senhor tem sabor. Tá certo? Audição espiritual. Ó, Isaías 50, versículos 4 e 5 nos mostram: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Versículo 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Então, você pode ver, amado irmão, amada irmã, aqui mostra a audição espiritual. Você ouvir Deus falar com você. Mas para que isso aconteça, você tem que exercitar o espírito. Não é maravilhoso? Ó, também, e principalmente nesses tempos finais, nós precisamos aprender a exercitar a nossa audição espiritual, nossos ouvidos espirituais. Nas cartas às igrejas, em Apocalipse, nos é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesses tempos finais, Deus está falando às igrejas. Então, nós precisamos usar nossos ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus. Não adianta só ouvir com os ouvidos físicos. Você ouve e esquece. Não adianta. Você tem que ouvir e essa palavra tem que penetrar em você. Quando você ouve realmente, com os seus ouvidos espirituais, essa palavra penetra em você. Se você ouvir somente com os ouvidos físicos, é uma coisa que entra aqui e sai desse lado. Não adianta. Amém? E nós também temos o quê? Temos a visão espiritual. O Salmo 119, versículo 18, nos diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Efésios 1, 18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que aprender a exercitar o espírito, a exercitar os nossos sentidos espirituais. Para quê? Para que ajudemos os demais, para que ajudemos as pessoas que estão sendo cuidadas por nós, para que elas aprendam a ouvir espiritualmente, a ver espiritualmente, tá certo? Tudo isso é muito importante. Agora, nós também temos a questão do olfato, aroma, não é isso? Por exemplo, Filipenses 4,18 diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, tem algumas coisas que nós oferecemos a Deus, que aqui fala do aroma, não é? E mesmo 2 Coríntios 2,14, que nos diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
A questão do olfato, a fragrância, é uma coisa muito interessante. Sabe? Você percebe, tem coisas que você não consegue ver, mas você cheira, né? Por exemplo, você chega perto da hora do almoço, você de repente cheira. Que cheiro bom! Então você sabe, a comida está sendo feita. Você não viu a comida, mas você cheirou, certo? E também, por exemplo, tem uma comida estragada, você não consegue ver que está estragada, mas você cheira. Tá certo? Ó, existe uma coisa que quando nós vivemos no Espírito e manifestamos Deus, os incrédulos muitas vezes dizem assim, eu vi que em você tem alguma coisa diferente. Não é que ele estava vendo, é que ele teve uma percepção interior. Esse cara é diferente. Isso é ligado ao olfato. Tá certo? Então, amados irmãos, amadas irmãs, ainda tem a questão do toque, né? O tato. Para quê? Para ver se algo é duro ou mole. Nós falamos sempre, né? Por exemplo, Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, o sentido espiritual, você conversa com alguém, então você toca no coração, diz, o coração é duro. Tá vendo? É muito importante nós exercitarmos o nosso espírito, por quê? Porque é por meio do exercício do espírito que nós poderemos perceber tudo isso e os nossos sentidos, sabe, nos comunicarão, os sentidos espirituais nos mostrarão a realidade. Então, amados irmãos, amadas irmãs, olhando essa realidade que nós temos dentro desses versículos de 1 Timóteo, capítulo 4, né? Nós já vimos agora os versículos 7 e 8, agora nós vamos ver o versículo 9, que nos diz, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Queremos cuidar de alguém, vamos exercitar o nosso espírito. Porque é pelo exercício do nosso espírito que nós tocamos as realidades espirituais. Podemos, então, transmitir realidades espirituais que as pessoas não conseguem perceber. Mas quem tem, sabe. E o versículo 10 diz, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Olha, exercitar o espírito não é fácil. Nós estamos muito acostumados a exercitar a nossa carne, não é verdade? Usamos muito a nossa vida da alma, mas não estamos acostumados a usar o nosso espírito. Por isso que nós precisamos labutar e nós precisamos nos esforçar sobremodo. Por quê? Porque todas as coisas tentam nos tirar do espírito, mas nós exercitamos o nosso espírito, nos unindo ao Senhor, percebendo as coisas, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Ali em Gálatas nos mostra isso de uma maneira muito clara. A carne não quer que você esteja no espírito. Deus quer. A nossa carne, a nossa vida da alma, não quer que nós estejamos no espírito. Ora, se eu não estiver no espírito, como é que eu vou cuidar de alguém? Se eu não estiver no espírito, como eu vou ajudar os irmãos? Muitas vezes, você sabe, nós não ajudamos, nós matamos os irmãos. Por quê? Vou dar um exemplo. Digamos que um irmão está com problema com outro irmão. O irmão A tem um problema com o irmão B. Quando eu visito o irmão A e o irmão A começa a falar mal do irmão B, se eu do lado falar assim, é verdade, é isso aí mesmo, o irmão B não presta, eu estou matando o irmão A.
Ele está exercitando a carne e eu estou exercitando a carne também. Eu jogo gasolina no fogo. Não é? Agora, se o irmão A está falando mal do irmão B e eu estiver no espírito, qual será a minha reação? Eu vou ajudar o irmão A sair da carne. Vou ajudá-lo a levá-lo para o espírito. É assim que nós ajudamos as pessoas. Se nossa reunião de cuidado virar uma reunião de fofoca e falar mal dos outros, será uma reunião de morte, não será uma reunião de vida. Ou uma reunião de cuidado vira uma reunião de discussão, vira uma reunião de briga, é só morte. Então, sabemos que todo dia realmente é uma batalha para nós estarmos no Espírito. Mas saiba de uma coisa, amado irmão, amada irmã, quanto mais você exercita o Espírito, mais forte o seu Espírito se torna e mais tempo você permanece no Espírito. Aí, 1 Timóteo 4:11 diz assim, ordena e ensina essas coisas. Tá vendo? Aqui nos diz como cuidar das pessoas. Ordena e ensina. E ordenar e ensinar o quê? Exercitar a piedade. Ordenar e ensinar, se alimentar com as palavras da fé. Seguir a palavra. Exercício da piedade. Tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Nós temos que saber o que nós vamos ensinar. E, é claro, tudo isso vem da palavra de Deus. E ainda mais, não somente isso. Quando estamos cuidando de alguém, então aqui nos diz o que nós devemos ensinar. Mas para tudo isso nós precisamos estar no Espírito. O versículo 12 diz, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Tornar-se um modelo para aquelas pessoas que nós estamos cuidando. Porque não é simplesmente falar, as pessoas precisam ver um modelo, porque muitas vezes não entendem como é que é. Você sabe, no passado, tendo comunhão com alguns irmãos, né, as nossas reuniões no passado, não tinha alguém que liderava, certo? Começava a reunião, daí um irmão pedia um hino, outro irmão orava. Então, nós falávamos para as pessoas, né? Quer dizer, tem alguém que está liderando? A gente diz, não tem liderando, o Espírito que lidera. Mas, não, como é que é isso aí? As pessoas não podiam compreender. Até o dia que eles foram para a reunião, daí quando eles foram para a reunião e viram, diz assim, agora que eu entendo. Está vendo? Então, se nós queremos ensinar alguém, não é simplesmente uma questão de palavras. As pessoas precisam ver o modelo em nós. Tá certo? Por exemplo, numa reunião, de repente algum irmão falou algo meio ofensivo contra você. E essa pessoa que você está cuidando está na reunião. Mas você reage no espírito. Você reage no espírito, no amor. Daí a pessoa olha assim, a pessoa está dizendo, agora ele vai revidar. Daí ele vê que você não revida, mas pelo contrário, fala ainda palavras de amor, daí ele passa a compreender. Olha só, existe ainda uma coisa dessas. Uma pessoa não revidar, mas pelo contrário, daí ele começa a ver o que é a palavra de Deus sendo vivida. E isto é tornar-se padrão na palavra, no procedimento, certo? A palavra e o procedimento estão ali casados, são uma coisa só, no amor, na fé, na pureza, tá certo? E outra coisa muito importante, se nós queremos cuidar de alguém, olha só o que Paulo diz no versículo 13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Aqui existe uma ordem maravilhosa.
Aqui diz, aplica-te à leitura. Significa o quê? Você então está lendo a Bíblia. Deus está ensinando para você. Você está tendo comunhão com Deus. É muito importante nós lermos a palavra de Deus e lermos livros espirituais. Correto? Então eu me aplico, mas lembre-se, sempre no Espírito, usando o Espírito, exercitando o Espírito. Então eu me aplico à leitura, e o segundo ponto é a exortação. O que é exortação? É você falar para trazer a pessoa para o seu lado, para andar com você, certo? Então, quando você exorta alguém, você, na verdade, está trazendo essa pessoa para que ande como você anda, para que ande com você. Você traz uma pessoa para o seu lado. Então, você primeiro se aplica a leitura, você ganha de Deus. Segundo, você traz a pessoa para o seu lado. Terceiro, você ensina a pessoa. Se nós queremos cuidar de alguém, nós temos que aprender a trazer a pessoa para o nosso lado, tornar-se uma pessoa próxima de nós. Tá certo? Porque essa proximidade, essa intimidade é que vai fazer com que a pessoa se abra. Então, eu devo me aplicar à leitura para ganhar. Eu preciso me aplicar à exortação para trazer a pessoa para o meu lado, e aí eu ensino. A palavra de Deus realmente é uma palavra maravilhosa. E agora, outro ponto muito importante é o que está no versículo 14. Não te faças negligente com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Eu preciso saber o meu dom. Eu não posso ser negligente com o dom que há em mim. Foi Deus, foi Espírito que me deu o dom. Eu tenho que usar esse dom. Está certo? Use o dom que Deus deu a você. Não procure copiar dons de outros. Tem gente que não gosta do dom que recebeu. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, amado irmão, amada irmã. Você sabe, você é bom na área do dom que Deus deu a você. Agora, se você não quer usar seu dom, você quer copiar o dom do outro, vai ser um desastre. Certo? Então, use o dom que Deus deu a você. Esse dom é muito importante. Você não pode ser negligente com esse dom. E aí, se você usar esse dom, eu vou dizer uma coisa, o que você fizer será excelente. Por quê? Você sempre será bom na área do dom que Deus deu a você. E aí, o versículo 15 nos mostra algo. Diz assim, medita essas coisas, pense. Sabe de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, o nosso grande problema é que depois de ouvirmos uma mensagem, a gente não medita, a gente não pensa. Senhor, o que você falou hoje para mim? Tem que meditar. Senhor, por que você falou comigo? Tá certo? Tem que meditar. Aí, quando você medita nessas coisas, você aprende, então, a ser diligente nessas coisas. Você percebe por que Deus falou com você, por que Deus está dando essa palavra. O resultado é que você terá crescimento. Por isso, o versículo 15 diz, no seu todo, medita essas coisas, nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tá vendo? Muitas vezes nós não crescemos, não progredimos, porque nós não meditamos na palavra que Deus falou com a gente, conosco.
E nós não somos diligentes naquilo que Deus falou conosco. Certo? Por exemplo, se o Senhor falar conosco assim, não desperdice seu tempo na internet. Eu ouvi, amém, amém, amém. Mas eu não medito nesse ponto. Eu não medito. Porque eu falo, diz que é para eu não gastar meu tempo na internet. Então, eu não medito. E pelo fato de não meditar nisso, a coisa passa em branco na minha vida. Mas se eu pensar nisso, daí eu percebo, realmente eu estou desperdiçando muito tempo. E eu vou ser diligente, eu vou me aplicar à leitura, à exortação, ao ensino. Resultado, eu vou ter um progresso. E todos verão o progresso. Está vendo? Sabe, essas coisas, nós primeiramente precisamos aplicar a nós. Porque aplicando a nós, nós saberemos como aplicar a outros. Nós estamos cuidando dos outros, não é? E esse princípio é muito importante, por quê? Porque 1 Timóteo 4,16 diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, nós precisamos primeiramente pegar essa palavra para nós cuidarmos de nós mesmos. Por que eu preciso cuidar de mim? Porque eu preciso cuidar dos outros. Então, se tem um remédio, eu vou tomar primeiro. Eu tenho que saber essa realidade, como funciona. Por isso eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar dessa palavra que chega a mim. Daí Paulo diz, continua nesses deveres. Isso é uma obrigação, isso é um dever de casa. Faça isso. Olha só, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Olha só, resultado, eu fui salvo, e todas as pessoas que eu cuido, essas pessoas também são salvas. Não é o seguinte, o que eu fiz salvou a outros, mas eu mesmo fiquei perdido. Não é assim. Se eu guardar esses princípios que estão aqui, resultado, eu serei salvo e os meus ouvintes, as pessoas que estou cuidando, também serão salvas. Está percebendo isso? Então, eu tenho que aplicar primeiro para mim. Uma rede de cuidado visa a minha salvação e a salvação de todos que estão sob os cuidados dessa rede. Por isso, precisamos ir tanto diante do Senhor, meditar na palavra de Deus, buscar, ganhar, exercitar o Espírito, principalmente quando eu estou em contato com a palavra, quando eu estou ouvindo uma mensagem, quando eu estou cuidando das pessoas. Vai ter uma reunião de cuidado, eu tenho que estar no Espírito, eu exercito meu Espírito para poder ajudar os outros, mas eu primeiro estou ajudando e salvando a mim, porque eu estou no Espírito. Resultado, eu levarei as pessoas para o Espírito e as pessoas também serão salvas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Esse é o momento de nós cuidarmos uns dos outros. Irmãos, vamos fazer isso. O Senhor conta conosco. Que o Senhor nos abençoe.